A chuva castigava as ruas de Seattle, transformando a cidade em um véu de água que distorcia as luzes de neon. Emma Black, 29 anos, caminhava com dificuldade sob o temporal. Os cabelos loiros colados ao rosto, escondidos sob o capuz de um casaco gasto. O uniforme encharcado da empresa de tecnologia onde trabalhava no turno da noite moldava seu corpo magro, marcado pela exaustão de um turno de 12 horas. Mesmo assim, seus olhos verdes carregavam uma força silenciosa, a de uma mãe que criou sozinha o filho de 5 anos, Noah. O vento cortava como lâminas contra suas mãos expostas. Mas Emma seguiu em frente, determinada a chegar no pequeno apartamento que chamava de lar, a poucos quilômetros da imponente torre da Innovat, onde ela limpava corredores que nunca foram feitos para ela. Foi então, no meio de uma rua deserta, que ela ouviu, debaixo de uma marquise com uma luz piscando, estava um homem. Devia ter uns 30 e poucos anos, tremendo de frio, cabelo escuro encharcado e o casaco caro completamente inútil contra a fúria da tempestade. Abraçava os próprios braços, olhos vasculhando a rua vazia como se esperasse por um resgate que jamais viria. Emma hesitou. Em Seattle, ver pessoas perdidas na noite era comum. Mas havia algo nele. A forma como seus ombros, mesmo curvados, ainda mantinham um resquício de dignidade. "Você está bem?" gritou, tentando superar o barulho da chuva. O homem ergueu a cabeça de súbito. Os olhos castanhos intensos, mesmo cansados, cruzaram com os dela. "Perdi tudo. Carteira, celular. Só preciso de um lugar para passar a noite", respondeu com a voz rouca, como cascalho seco. O coração de Emma apertou. Trazer um estranho para casa, onde Noah dormia, era perigoso. Ela sabia disso. Depois da morte do marido, Mark, vítima de um acidente misterioso dentro da própria Innovat, ela aprendeu a confiar apenas em seus instintos. 3 anos de batalhas judiciais contra uma empresa sem rosto. 3 anos criando Noah com o que sobrava da dignidade da dor. Mas havia algo naqueles olhos. Algo cru, vulnerável, real. Ela respirou fundo, sentindo a chuva escorrer por seu capuz. "Meu apartamento é pequeno, mas é perto. Você pode ficar uma noite", disse, com firmeza e cautela. Ele hesitou por um instante. Depois assentiu. "Obrigado. Não vou causar problemas." Emma guiou o caminho. Os sapatos encharcados faziam barulho a cada passo. O homem a seguia em silêncio, os pés tropeçando como se o frio tivesse invadido seus ossos. O prédio era antigo, sem elevador, com paredes finas e corredores úmidos. Ela abriu a porta do 3º andar. O cheiro de miojo e sabão em pó os recebeu como velhos conhecidos. Desenhos e lápis de cor de Noah cobriam a mesa da sala, um respiro de cor naquele mundo apagado. "Senta aí", disse Emma, apontando para o sofá afundado. Jogou para ele uma colcha remendada, das favoritas de Noah. "Vou buscar um copo d'água." "Já é mais do que suficiente", respondeu ele, constrangido, segurando a colcha com um cuidado quase reverente. Emma observou da cozinha enquanto aquecia um pouco de água no fogão. Ele recusou comida. Apenas segurou a caneca quente como se fosse a última fonte de calor do mundo. Antes de se deitar, Daniel, como dissera se chamar, dobrou a colcha com perfeição e a colocou ao lado do sofá. Um gesto pequeno, mas carregado de algo estranho. Como se ele não pertencesse àquele lugar. E Emma não fazia ideia. Não sabia que o homem adormecido em seu sofá era Daniel King, o novo CEO da Innovat, a mesma empresa que ela processava por ter destruído sua família. Naquela noite, ela só viu um homem perdido, vulnerável e humano. Mas o destino já havia se colocado em marcha. E a vida de Emma estava prestes a mudar para sempre. Cena do dia seguinte. A luz da manhã espreitava pelas persianas quebradas, desenhando listras no chão de linóleo. O aroma de chuva ainda pairava no ar, misturado ao cheiro do miojo no fogão. Emma, agora com os cabelos presos em um coque desajeitado, se movia pela cozinha. O uniforme pendurado na cadeira era um lembrete de mais uma madrugada sem descanso. Noah, com os cachos escuros balançando, rabiscava um foguete com concentração, a língua entre os dentes. No sofá, Daniel King despertava. O mesmo homem que o mundo corporativo conhecia como frio e calculista, agora parecia um desconhecido envolto em silêncio e gratidão. Seu olhar se voltou para Emma, com uma ternura silenciosa que dizia tudo, e escondia ainda mais. Noah olhou curioso. E o que viria a seguir, nenhum dos 3 jamais esqueceria. "Ele é amigo da mamãe?" perguntou Noah, com a voz doce e inocente. Emma parou por um segundo, a colher suspensa sobre a panela,
forçando um sorriso. Ele é só alguém que precisava de ajuda, querido. Ela lançou um olhar para Daniel, que assentiu discretamente, deixando claro que respeitaria seus limites. Sou o Daniel, disse, com uma voz calorosa. Legal esse foguete. Você gosta de construir coisas? Noah sorriu, mostrando o desenho com orgulho. Emma observava em silêncio, o coração amolecendo ao ver o filho tão animado. Enquanto servia macarrão instantâneo e pão amanhecido, Emma soltou palavras que pareciam engasgadas há anos. Somos só nós dois agora, disse com firmeza, embora a dor transparecesse. Meu marido, Mark, era engenheiro de TI na Innovat. Há 3 anos, um acidente na central de servidores tirou a vida dele. A empresa prometeu pagar o seguro, mas até hoje, só promessas vazias. Estou lutando na justiça, enquanto limpo os corredores da mesma empresa durante a madrugada para manter tudo de pé. Seus dedos se fecharam com força em volta da colher. Daniel a escutava em silêncio, o rosto sereno, mas os olhos pesados, cheios de algo que ela não conseguia decifrar. Isso é injusto, murmurou ele. Sinto muito. Hesitou, depois completou. Também sou da área de IT. Perdi meu emprego. Depois minha carteira e meu celular ontem à noite. Foi um dia de má sorte. Era uma mentira cuidadosamente construída. Uma proteção. Porque Emma não podia saber que aquele homem na sua cozinha era Daniel King, o novo CEO da mesma empresa que destruiu sua família. Noah, alheio à tensão, puxou a manga de Daniel. Você sabe fazer aviãozinho de papel? Daniel sorriu, pegando uma folha entre os desenhos de Noah. Com habilidade, dobrou um avião elegante, que voou de um lado ao outro da sala. Noah deu um gritinho, correndo atrás dele, e Emma não conseguiu evitar um pequeno sorriso, relutante, aquecida pela alegria do filho. À medida que a manhã passava, Daniel se preparou para ir embora. Obrigado, disse ele, com um tom sincero. Emma entregou-lhe um guarda-chuva antigo. Seus dedos se tocaram brevemente. Se cuida, disse ela, num tom mais suave do que pretendia. Daniel assentiu, caminhando até a porta. Mas antes de sair, fingiu amarrar o cadarço e discretamente escondeu uma nota de $50 sob o capacho desgastado. Com ela, um bilhete. Obrigado por me dar um lugar para ficar. Mais tarde, ao varrer o chão, Emma encontrou o dinheiro e o bilhete. Seus olhos se arregalaram. Um gesto simples, mas tão deliberado, que perfurou sua armadura. Aquela nota amassada, junto com a gratidão escrita à mão, a fez parar. Quem é esse homem? E por que ele se importa? Murmurou. Ela guardou o dinheiro num pote de vidro com etiqueta fundo escolar do Noah. Sem saber, ela havia acolhido um homem que carregava nas mãos o poder de transformar seu destino. Enquanto isso, Daniel King caminhava sob a chuva, olhando uma última vez para o prédio modesto de Emma, o olhar firme, como se prometesse silenciosamente. Eu vou voltar. Minutos depois, ele cruzava o suntuoso lobby do Easton Hotel, no centro de Seattle. Seu casaco endômido contrastava com o mármore polido e os lustres reluzentes. Aos 36 anos, Daniel tinha o porte de alguém que já comandou impérios. Mas hoje, seus olhos revelavam outra coisa: peso. Culpa. Inquietação. O concierge cumprimentou com um aceno discreto, sem saber que aquele homem era o misterioso investidor que acabara de comprar secretamente a Innovat Tech. 5 anos antes, uma atrição de um sócio arruinara seu império no setor imobiliário. Desde então, Daniel aprendeu a proteger sua identidade como se fosse uma arma. Agora, à frente da empresa que herdara tantos erros, não podia se dar ao luxo de ser descoberto. Pelo menos não ainda. No quarto do hotel, ele olhava através da parede de vidro para a paisagem chuvosa da cidade. Mas sua mente não estava nos relatórios sobre reestruturação. Estava em Emma Black, a mulher que o acolheu sem saber quem ele era. A mulher cuja dor era consequência direta do que a Innovat havia feito. E agora, era dele a responsabilidade de consertar tudo. Seu celular vibrou. Uma mensagem do advogado. Mantenha-se invisível até finalizarmos o plano. A imprensa não pode descobrir. Mas a imagem de Emma, exausta e determinada, não saía da sua cabeça. Mais tarde, buscando ar fresco, Daniel caminhou até um supermercado próximo, usando jeans e moletom para se misturar à multidão. Ao dobrar um corredor, parou de repente. Lá estava ela, Emma. Cabelo preso num rabo de cavalo, examinando rótulos em latas de sopa com atenção. Noah vinha logo atrás, segurando uma cestinha. O casaco largo de Emma pendia de seu corpo magro. Ela pegou uma lata, pensou, e devolveu. Seus lábios se mexiam,
Como se calculasse cada centavo. Noah apontou para uma caixa de cereal. Ela balançou a cabeça com delicadeza. O coração de Daniel apertou. Aproximou-se. Olha só. Que coincidência, disse com um tom leve, como se fossem velhos conhecidos. Emma se virou, surpresa. Seus olhos verdes se estreitaram, depois suavizaram ao reconhecê-lo. Daniel. O que faz aqui? Noah acenou alegre. Oi, tio Daniel. Só comprando umas coisinhas, mentiu ele, mostrando as mãos vazias. E vocês? Que tal um sorvete? Emma hesitou, mas o olhar animado de Noah venceu. Sentaram-se numa mesinha do lado de fora do mercado. Noah lambia um sorvete de chocolate, enquanto Emma tomava café. O sorriso cauteloso dela começava a se abrir. Enquanto o menino falava sobre a escola, Daniel notou seus tênis gastos, com um dos cadarços quase rompido. Já fez um barquinho de papel? Perguntou Daniel, pegando um guardanapo. Com dobras rápidas e habilidosas, criou um pequeno barco e o empurrou até Noah, que gritou de alegria, fingindo que navegava num mar invisível. Emma observava, surpresa com a paciência daquele homem. Você leva jeito com crianças, disse ela, quase num sussurro, mas para si mesma. Quando Emma se afastou para atender uma ligação do advogado, Daniel viu sua chance. Aproveitou o momento e caminhou discretamente até o caixa. Pagou a pequena cesta de compras de Emma antes que ela voltasse. O atendente lhe entregou o recibo, que ele guardou no bolso, certificando-se de que ela não perceberia. Não conta pra ela, murmurou. O caixa apenas assentiu, com um leve sorriso cúmplice. De volta ao hotel, Daniel abriu o notebook e acessou os registros internos da Innovat. Digitou Mark Black no sistema. Seu maxilar se contraiu ao ler o relatório do acidente. Um painel defeituoso na sala de servidores, alertas de segurança ignorados, e um pedido de seguro que estava empacado há anos. O peso da luta silenciosa de Emma caiu sobre seus ombros com força renovada. Ele não era apenas um estranho que dormira em seu sofá. Agora, era o homem responsável por consertar os erros da empresa que a feriu. Fechando o laptop, Daniel tomou uma decisão. Ele iria fundo, mexeria onde fosse preciso. E começaria por ela, Emma, a mulher cuja gentileza havia começado a desmontar suas próprias barreiras. 2 semanas depois, o céu de Seattle se tingia de cinza quando Daniel Kim voltou ao prédio de Emma Black. Carregava uma caixa de pizza numa mão. E um pequeno dinossauro de brinquedo escondido no bolso do casaco. Nas últimas semanas, algo fazia retornar a esse canto esquecido da cidade. Ele, acostumado a coberturas e reuniões em prédios de vidro, agora se sentia mais à vontade nas calçadas rachadas e corredores com cheiro de sabão e esperança. Disse a si mesmo que era apenas para retribuir a bondade de Emma. Mas seu coração batia mais rápido. E ele sabia não era só isso. Emma abriu a porta com o cabelo solto, emoldurando o rosto cansado, mas bonito. Seus olhos verdes se arregalaram ao ver a pizza. Daniel, você não precisava. Eu quis, respondeu, entrando. Noah, de 5 anos, pulou do sofá com os cachos escuros dançando. Tio Daniel, gritou, agarrando-se à perna dele. Aquele apelido, herdado de um vizinho vietnamita, apertou algo dentro do peito de Daniel. Algo perigoso. Algo como afeto. Lá dentro, o apartamento cheirava a sabão em pó e café instantâneo. Emma colocou pratos descombinados na mesa, os gestos rápidos, quase automáticos, reflexos de uma vida de turnos noturnos e dias curtos demais. Durante o jantar, Noah falava animado sobre dinossauros. Daniel tirou o brinquedo do bolso e entregou ao menino. Os olhos de Noah brilharam como se tivesse recebido o mundo inteiro. Emma observava, um leve sorriso nos lábios. Mas o olhar dela ainda carregava cautela. Depois da refeição, Noah puxou Daniel até seu cantinho. Um abajur piscava sobre os desenhos espalhados no chão. Emma se sentou ao lado deles. Ele adora esse abajur. Era do Mark. Está quebrado há meses. Mas consertar custa mais do que posso pagar agora. Havia algo mais naquela frase. Não era só sobre o abajur. Daniel se ofereceu. Posso dar uma olhada? Com mãos firmes e olhos atentos, desmontou a base da luminária. Em poucos minutos, a luz brilhou novamente, firme. Então, com um canivete do bolso, gravou uma pequena estrela na madeira e escreveu: Para os sonhos de Noah. Noah aplaudiu. Emma prendeu a respiração. Seus olhos marejaram. Você não precisava ter feito isso, sussurrou, a voz embargada. Mais tarde, enquanto Noah brincava com o dinossauro, Emma e Daniel se sentaram à mesa, cada um com uma caneca de café entre as mãos. Estou com medo, Daniel confessou, quase num sussurro.
Se eu perder o processo contra a Inovatech, posso perder o Noah. Eles têm advogados que eu não consigo enfrentar. E eu sou só eu. As mãos dela tremiam. Daniel lutava contra o impulso de segurar os dedos dela entre os seus. Ele queria contar a verdade. Queria dizer: eu sou o novo CEO. Eu estou do seu lado. Mas o momento ainda não era certo. E o risco era grande demais. Você é mais forte do que imagina, Emma. Está lutando pelo seu filho. Poucos teriam essa coragem. Naquela noite, ao se despedir, Daniel olhou pela última vez para o apartamento. Pela janela, o abajur de Noah brilhava. E dentro dele, algo que não sentia há anos começava a renascer. Talvez amor. Mas o segredo que carregava pesava mais a cada passo. Dias depois, a sala de conferência da Inovatech fervilhava de expectativa. Funcionários se espremiam entre as paredes de vidro, crachás pendurados, camisas bem passadas. Ao fundo da sala, uma figura solitária contrastava com a multidão. Emma Black, boné cobrindo o rosto, uniforme de limpeza. Ninguém a notava. E era assim que ela preferia. Os olhos dela estavam apagados pela exaustão. Mais uma noite inteira limpando o chão daquela empresa. Mais uma manhã de promessas e silêncio sobre o processo que carregava havia 3 anos. Então, a sala ficou em silêncio. Um homem subiu ao palco. O terno azul marinho discreto. A postura confiante. Mas para Emma, foi como um choque. O maxilar definido. Os olhos cor de avelã. Daniel, o mesmo homem que dormiu em seu sofá, que consertou o abajur, que brincou com seu filho. O mesmo homem. Agora diante de todos, com um microfone na mão. Bom dia a todos, disse ele, com a voz firme, mas acolhedora. Eu sou Daniel King, seu novo CEO. Estou aqui para reconstruir a Inovatech, para fazer dela uma empresa que valoriza as pessoas, que honra o que é certo, que corrige os erros do passado. Emma parou de respirar. A plateia aplaudia. Mas o mundo de Emma girava. Seu coração batia como se estivesse prestes a cair do peito. O homem que ela confiou era o chefe da corporação que arruinou sua vida. E agora? Tudo mudaria. Aplausos tomaram conta da sala, mas Emma sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas mãos apertaram o carrinho com força, os nós dos dedos esbranquiçados, enquanto as palavras de Daniel ecoavam em sua mente. CEO. O homem em quem confiara. Aquele que sentara à sua mesa. Era o chefe da empresa que ela mais odiava. Sua mente corria, tentando montar o quebra-cabeça das mentiras. Ele havia dito que era apenas um desempregado da área de IT. Não um milionário que comprara a Inovatech para salvá-lo da falência. Será que ele já sabia sobre seu processo judicial? E se toda aquela gentileza fosse apenas uma armadilha? Uma forma de manipulá-la, de enfraquecer o seu caso? A traição doía crua, afiada, cortando o calor que ela sentira por ele. Os olhos de Emma encontraram os dele. Daniel, ainda no palco, vasculhava a multidão. Até que a viu. Por um instante, seu rosto vacilou. Pânico. Mas Emma não suportou. As lágrimas queimavam seus olhos. Virou-se, empurrando o carrinho em direção à saída. O burburinho da plateia se perdia atrás das portas duplas. Emma, a voz de Daniel soou alta ao microfone. Mas ela não parou. Do lado de fora, o corredor estava silencioso. O som abafado dos aplausos se perdeu. Ela cambaleou, a respiração presa, lágrimas deslizando pelo rosto. Como pôde ser tão ingênua? Ela o deixara entrar em sua casa, em sua vida. Acreditou que era apenas um estranho gentil. Agora, ele era o rosto de tudo contra o que ela lutava. Daniel permaneceu no palco, sentindo o peito apertar ao vê-la desaparecer. Ele quis contar a verdade. Tentou, mas o medo de perdê-la, de quebrar aquela ligação frágil, o manteve em silêncio. Terminou o discurso no piloto automático. Quando tudo acabou, foi até o fundo da sala, onde o carrinho de Emma estivera. Escreveu às pressas num pedaço de papel. Eu não soube como dizer a verdade, mas vou consertar as coisas. Colocou discretamente o bilhete no canto da alça. Era tudo o que podia fazer. Por agora. Emma caminhou de volta para casa, sob a garoa cinzenta de Seattle. Seu coração era um redemoinho de mágoa e confusão. Ao chegar no pequeno apartamento, viu-no desenhando no chão. Ele levantou o rosto, os cachos escuros balançando. Mamãe, onde está o tio Daniel? A pergunta a quebrou por dentro. Ela caiu de joelhos, puxando Noah para seus braços. Chorou em silêncio, abraçando o filho como se quisesse protegê-lo do mundo. Estava furiosa com Daniel, com a mentira. Mas, no fundo, um calor persistia. A lembrança da risada de Daniel com Noah, da estrela entalhada em madeira. Ela odiava ainda se importar. Mas a verdade era essa. O homem que a magoou também era aquele que fizera seu filho sorrir como há muito não sorria. Enquanto isso,
Daniel King encarava a cidade pela janela envidraçada da sede da Innovatech. A conferência de imprensa estava lotada. Repórteres, câmeras, funcionários murmurando ao fundo. Aos 36 anos, com um terno impecável e expressão firme, Daniel transmitia confiança. Mas seus olhos denunciavam o tumulto interior. Nos últimos dias, vasculhar os arquivos da empresa encontrou descaso, processos ignorados, falhas de segurança e nomes como Emma Black, famílias deixadas de lado. A lembrança do rosto de Emma, coberto de lágrimas. O som das portas se fechando atrás dela. Tudo assombrava. Respirou fundo e falou, firme. A Innovatech falhou com muita gente. A sala silenciou. 3 anos atrás, um homem morreu em nossas instalações por erros evitáveis. Sua família, e tantas outras, foram negadas justiça. Isso termina agora. Anunciou uma auditoria geral. Começaria com o caso de Mark Black. Iria compensar, reformar, reconstruir. Sabia que isso atrairia a imprensa e desenterraria o colapso de sua antiga empresa de imóveis, destruída por traição. Mas Emma e o amor que ela tinha por Noah valiam o risco. Mais tarde, no escritório, Daniel escreveu à mão. Isso não é caridade. É o que a Innovatech te deve. Anexou um cheque. Cobriria os custos jurídicos de Emma e parte do seguro nunca pago. Pediu que fosse entregue sem remetente. Ele não queria pressioná-la. Só queria aliviar a dor. Do outro lado da cidade, Emma lia o bilhete sob a luz fraca do abajur em forma de estrela. Noah dormia. As palavras ardiam mais do que confortavam. Sim, o dinheiro ajudaria. Mas... e o preço? Seria isso o valor do silêncio? Ou uma tentativa de apagar a culpa? Ela amassou o bilhete, lágrimas nos olhos. Lembrava-se de cada risada, de cada olhar e de cada mentira. Amanhã, ela iria até a sede da Innovat. Não para aceitar o dinheiro, mas para olhar Daniel nos olhos e dizer: eu não sou um caso de caridade. Eu sou uma mulher que luta. E não vou mais me calar. Enquanto observava o pequeno Noah dormir, o peito subindo e descendo suavemente, o coração de Emma lutava contra a raiva e a decepção. O bilhete de Daniel, amassado e esquecido sobre a mesa, insistia em voltar à sua mente. Ainda havia uma centelha de esperança. Mesmo quando ela se preparava para enfrentar a dor que vinha pela frente. Na manhã cinzenta de Seattle, Emma Black caminhava com passos firmes pelos corredores envidraçados da Innovat. Seu uniforme de faxineira destoava completamente do luxo ao redor. Mas em sua mão, ela apertava o envelope com o cheque de Daniel, o cheque que se recusava a aceitar. Seus olhos verdes brilhavam de raiva e determinação. Ela havia caminhado quase 5 quilômetros só para encará-lo, para devolver não só o dinheiro, mas a mentira. Ela bateu na porta do escritório dele, a voz firme: Daniel, nós precisamos conversar. Do outro lado, Daniel King, 36 anos, levantou o olhar, surpreso. Seus olhos castanhos se arregalaram ao ver Emma ali. Ele conhecia aquela fúria silenciosa, e sabia que a merecia. Emma. Ele tentou começar, mas ela o interrompeu, jogando o envelope sobre a mesa. Eu não preciso da sua piedade, disparou. Você mentiu para mim. Sentou na minha sala, brincou com meu filho, e nunca disse quem era de verdade. Você achou que podia comprar meu silêncio só porque é o chefe? Daniel sentiu o golpe, mas não desviou o olhar. Não foi piedade, respondeu com sinceridade. Há 5 anos, perdi tudo. Fui traído por meu sócio. Tive que esconder minha identidade para reconstruir a Innovat. Se soubessem quem eu era, sabotariam tudo antes que eu pudesse consertar. Mas depois que te conheci, Emma, depois de ouvir o que fizeram com você e com seu marido, eu soube que precisava consertar isso. Não por mim. Por você. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Você mentiu. E eu já perdi demais. Perdi Mark. E não posso perder meu filho, ou a mim mesma, de novo. Daniel deu um passo à frente. Eu queria te contar, Emma. Mas quando vi você com Noah, percebi que não merecia aquilo. Ainda não. Não até consertar o que minha empresa destruiu. Sua voz falhou. Eu te amo, Emma. Não porque sou CEO, mas porque você me mostrou o que é um lar de verdade. Emma se virou, lágrimas escorrendo. Eu também sinto algo por você, sussurrou. Mas estou com medo. Daniel então abriu sua gaveta e tirou um desenho, feito por Noah, de um foguete com bonecos de palito e mamãe, eu e Tilda. Ele entregou o papel a ela, com os olhos marejados. É por esse menino que eu quero mudar. Por vocês dois. Emma segurou o desenho, as cores borradas pelas lágrimas. Seus olhos encontraram os dele. Palavras não bastam. Mostre.
Corrijo o que sua empresa destruiu. Daniel assentiu. Eu vou. Ao sair pela porta, a chuva fria de Seattle tocava seu rosto. No bolso do casaco, o desenho de Noah. Ela lhe deu uma chance. Mas ele teria que prová-la. 4 meses depois. A primavera chegou em Seattle, trazendo um calor suave. A Innovate acabava de anunciar uma política inédita, um fundo para ajudar funcionários e famílias em dificuldades, inspirado diretamente na história de Emma. A notícia virou manchete. Daniel King era agora elogiado por sua liderança compassiva. Mas para Emma, o que mais importava não era o dinheiro. Era o que Daniel havia feito com o poder que tinha. Naquela manhã, Emma leu o jornal, o sol iluminando seus cabelos loiros. Pela primeira vez em anos, seus olhos estavam cheios de esperança, e não só de cansaço. O seguro pela morte de Mark havia sido pago. O processo encerrado. Mas o mais importante, Daniel estava cumprindo a promessa. A campainha tocou. Noah, agora com 5 anos, correu animado. Tio Daniel. Daniel, de suéter simples e um envelope na mão, sorriu nervoso. Oi, Noah. Ele olhou para Emma. Podemos conversar? Emma sentiu, o coração acelerado. Sentado à mesa, com Noah no colo, Daniel começou. Lembra quando você me disse que precisava de ações, não palavras? A nova política da Innovate. É por sua causa. Você mudou tudo. Ele empurrou o envelope pela mesa. Não é sobre a empresa. É um convite. Quero que entre para o conselho consultivo da Innovate. Sua voz pode ajudar muita gente. Emma leu a carta com calma. Cada palavra escrita à mão. Era mais do que um convite. Era respeito. Era reconhecimento. Noah então olhou para Daniel, com olhos grandes e inocentes. Tio Daniel. Você vai ficar com a gente para sempre. Daniel tirou do bolso uma pequena caixa de madeira. Dentro, um aviãozinho de papel, preservado com verniz. Fiz isso para você, Noah. E prometo ficar. Se sua mãe permitir. Emma se emocionou. Ela segurou a mão de Daniel, os dedos entrelaçados. Vamos descobrir isso juntos, respondeu, com a voz firme. O apartamento, antes cheio de dor e lembranças, agora transbordava luz. Noah girava com o aviãozinho, rindo. E no olhar entre Daniel e Emma, havia algo novo. Futuro. Porque às vezes, tudo que é preciso é uma porta aberta em uma noite de tempestade. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Destino Milionário para mais histórias reais e emocionantes que aquecem a alma.